Em seguida, aqui nós vamos trabalhar um pouquinho também, né? Já trabalhamos todos esses conceitos, né? Já trabalhamos a necessidade de regulação e referenciamento dentro de uma rede, né? Para que essa gestante tenha todos os recursos necessários para o seu atendimento. E vamos trabalhar muito este conceito aqui, que é descentralização da assistência obstétrica, tá? Certo? Descentralização é uma diretriz básica para que as redes funcionem, tá? Porque quem tem que, né, dentro de uma rede de assistência, atender uma gestante, não é um obstetra, na APS, estou falando em APS, tá? Quem tem que atender uma gestante em APS é a equipe de atenção básica à saúde, tá? Que, na maioria das vezes, não vai contar com obstetra, né? Vai contar com um enfermeiro de atenção primária, com um médico generalista de atenção primária, um médico de família com residência, né? Mas que vai poder fazer o atendimento de excelência para essa gestante. Principalmente identificar problemas muito graves ou fatores de risco muito graves, tá? E baseado, então, neste atendimento feito por equipes generalistas, não por equipe de especialistas, é que a gente vai abordar esse tema, que é a primeira consulta da gestante, né? Que envolve, entre outras questões técnicas, o acolhimento e estratificação de risco dessa gestante. Tá? Então, trabalhando uma situação-problema, uma gestante chega a UBS onde, né, onde ela reside, dentro do seu território sanitário, no início de uma manhã, e refere que fez um teste de gravidez e que deseja iniciar o pré-natal. Ou que gostaria de fazer um teste de gravidez, muitas vezes. Né? Tá? Aí a gente vai precisar agora que, né, esse primeiro atendimento que a gente vai mostrar para vocês seja, então, reproduzido agora pela nossa equipe aqui, tá? Nós vamos mostrar um pequeno vídeo. Ao chegar lá, a recepção avisou que a sua queixa necessitava de uma consulta médica e que teria vaga somente para dali 20 dias, ou teria que madrugar na fila para uma consulta. Alice foi trabalhar sem ter o seu problema resolvido. Mas na ansiedade de saber se seu sonho de maternar teria finalmente chegado, resolve fazer um teste de farmácia que dá positivo. No dia seguinte, Alice retorna à unidade pedindo para falar com a sua agente comunitária de saúde, tentando explicar sua situação para iniciar o pré-natal. Mas nesse dia, Alice encontra sua agente na unidade, a qual anotou seus dados e explicou que levaria para compartilhar com a equipe na reunião semanal.
Em sua primeira consulta, Alice chega acompanhada de seu parceiro e ele fica aguardando-a na recepção. A gestante retorna à UBS após 60 dias para entregar os exames. A enfermeira então realiza a vinculação, entrega a carteira da gestante, pergunta se a gestação foi planejada e, se sim, há quanto tempo estavam tentando engravidar. Alice conta que estavam tentando desde o ano passado, quando perdeu seu bebê com 14 semanas de uma forma muito inesperada. A enfermeira percebe que ela seria estratificada como risco intermediário. Encaminha então para o risco intermediário e orienta as vacinas que devem ser tomadas durante a gestação. Alice aproveitou que estava na unidade e relatou que sua gengiva está mais avermelhada e sangra com muita facilidade. Diz que quer esperar o bebê nascer para ir ao dentista, pois tem muito medo que o atendimento odontológico possa prejudicar seu filho. A equipe explicou para ela a importância da consulta odontológica durante a gestação e pediram para ela ir na porta da odontologia solicitar o agendamento. No entanto, ao chegar lá, é informada que hoje não era o dia de atendimento da gestante e que ela deveria voltar na segunda-feira. Alice quis aproveitar que já estava na UBS para se vacinar, mas a profissional da sala de vacina não pôde vir e a sala estava fechada. Maravilhoso, né? Lugar bonito, limpinho, pessoas bonitas atendendo, educadas, né? Muito legal, né? O que você achou? Altamente mais ou menos, né? A questão da falta de percepção da prioridade dessa pessoa ali dentro da unidade, né? Um certo desajuste entre o que deveria acontecer. Você percebe que, em relação a coisas muito simples, né? Ela não tem acesso ao teste de gravidez, ela tem uma demora para conseguir o atendimento para mostrar o resultado de exames, não tem a vacina, né? E também em relação à consulta odontológica. Então, você vê que a equipe, embora esteja presente, tenha toda uma estrutura para o atendimento, a equipe não aproveita a oportunidade que tem com aquela usuária, né, que precisa ser acolhida, atendida. E se ela não tivesse muito interessada, com certeza ela não estaria ali se mantendo nesse pré-natal, né? Eu me lembrei de um caso que a gente avaliou de óbito materno, que a paciente não aderia. E uma das coisas, mas ela comparecia à atenção primária para a consulta. Ela não fez os exames laboratoriais. Acontece que os exames, naquele caso, eram colhidos dentro da unidade básica. E a grande pergunta é assim, como assim uma moça adolescente, nesse caso, entra na unidade básica, onde são colhidos os exames e sai sem colher, né? Que tipo de
atenção foi dada para que fosse eficiente, né? A gente tem que pensar na eficiência. Eu acho, por isso que falar de cuidado multidisciplinar e interdisciplinar é tão importante, porque nós temos um resultado em comum. O nosso resultado é atender essa gestante nas suas necessidades e naquilo que temos como proposta para o atendimento. E se toda a equipe não tiver esse compromisso, acontece o que aconteceu ali. Você diz, eu fiz a minha parte, eu disse que ela precisava se vacinar, né? Se a estrutura não funciona para a vacinação acontecer no melhor tempo, isso não é problema meu, né? Eu falei para o médico que ela estava com queixa urinária, mas se ele não prescreveu, se ele não viu, o problema é dele, né? Mas, na verdade, é isso que nós precisamos ter, um compromisso com o resultado para essa pessoa, né? O que a gente observa nesse atendimento, então, né, nesse processo de atendimento, foram vários momentos que essa gestante compareceu ao serviço de saúde, né? Então, são várias questões de falta de alinhamento entre a equipe. Exato. Tá? É pecado, né, Gláucia, a profissional da imunização, né, não estar lá porque o filho está doente? Não, né, mas alguém pode falar, volta amanhã, volta semana que vem, que a nossa funcionária, né, não veio hoje, né? É pecado, né, falar para, né, a odontologia ter um dia prioritário para atendimento de gestantes? Não, né? Tá? Mas alguém que já está fazendo atendimento, você vai marcar para tal dia, que é o dia que os dentistas atendem e dão toda atenção para gestantes. Né? Quer dizer, a gestante vai ficando desacreditada de serviço, né? Porque ela só recebe negativas, né? Olha só, um exame, uma bateria de exames ser apresentada para ela 60 dias depois. Isso inadmissível, né? Não faz sentido. Mas acontece, né? Agora, a gente observa isso nos casos que a gente discute morte, né? E talvez até pensar na flexibilidade dessa situação, porque como o caso ali, ela era uma trabalhadora. Então, cada dia que ela acessa a unidade básica é um dia de trabalho perdido. Será que é possível isso? Será que eu não poderia fazer uma avaliação rápida, ver a necessidade, por exemplo, da odontologia? A questão da sala de vacinas fechada realmente é uma situação que eu considero até quase catastrófica, né? Por quê? Porque estamos com a nossa cobertura cada vez mais baixa, né? Os últimos anos foram muito desafiadores e isso precisa ser uma prioridade. Então, a gente precisa olhar o contexto e quem faz o pré-natal de consulta precisa entender o contexto da unidade e as pessoas da unidade precisam enxergar prioridades ali, porque a gente precisa dar acesso e olhar um pouco além, né? Qual é a necessidade dessa pessoa? Porque uma gestante que não trabalha fora de casa, que pode vir, que tem condição social razoável, né, de alimentação, de condução, de tudo, ela tem uma condição diferente de uma mulher que é uma diarista, por exemplo, vai perder o dia de trabalho, já perdeu quando foi ali, não teve sua necessidade atendida. A gente precisa, isso é equidade, dar mais para quem precisa mais, né? Sim. Então, eu acho que nesse sentido também a gente tem que estar sensível. Então, dentro do processo de atendimento, gente, tirando a parte técnica do atendimento, tá? Parece que tudo foi solicitado, né? Tudo que tinha que ter solicitado foi solicitado, né? Mas ele não foi acolhida. Essa mulher não foi acolhida, tá? Podemos colocar a apresentação de volta, por favor? Tá? Então, é isso que a gente tem que entender, né? Atendimento, ele extrapola o atendimento em si, né? A assistência não é só a consulta. A assistência é uma série de atendimentos que essa gestante vai receber, né? Dentro de um movimento hoje que nós chamamos de acolhimento, né? Que é fazer com que a paciente se sinta bem e confie no próprio serviço, né? Se a gente for analisar esta primeira consulta, né, Gláucia? Ó, tá, tem a identificação, né? Esse é um modelo de prontuário, né? Que a gente chama de SWAP, mas o modelo de prontuário já nos dá uma ideia do modelo de consulta que ela fez,
né? Então, apesar disso aqui ser efetivo, né, para uma consulta subsequente, este modelo de atendimento já fere o acolhimento que a gente pretende ofertar para a gestante, né? Porque o acolhimento também tem que ofertar uma base técnica adequada para o atendimento, né? E esse modelo não é suficiente, né, Gláucia, para uma primeira consulta, em que você tem que identificar, principalmente, doenças e fatores de riscos que já existem, né? Então, veja que o acolhimento começa até na forma como um profissional de saúde, um enfermeiro, um médico, um dentista vai fazer uma anamnese, ou vai descrever seu atendimento num prontuário clínico, né? Se o prontuário clínico é assim, imagine a caderneta de pré-natal, né? Então, quais problemas podemos levantar neste caso? Muitos problemas, mas o problema básico é atividades totalmente fragmentadas pelos diversos profissionais, né? E uma falha muito grande no processo de acolhimento dessa gestante, né? Essa gestante, o que a Gláucia falou, se ela não corresse atrás, ninguém corre atrás por ela. Exato. E nós, profissionais de saúde, temos que correr atrás por ela. Exato. Este é o princípio do acolhimento, né? E ele tem que estar presente em qualquer momento do processo assistencial. Tá? Sem acolhimento não existe confiança, né? Então, por isso que a gente trabalha essa primeira atividade chamada acolhimento e estratificação de risco da gestante. Porque todo esse processo, que já entramos na parte técnica, que é a estratificação de risco, ela diz respeito a, basicamente, você acolher muito bem essa gestante em todos os aspectos, em todos os momentos do atendimento dessa gestante. Acolhimento, do ponto de vista de glossário de política nacional de humanização, é recepção de usuário nos serviços de saúde, desde a sua chegada, responsabilizando-se integralmente por ele, ouvindo sua queixa e permitindo que ele expresse suas preocupações. É um atendimento com resolutividade e corresponsabilização, orientando, conforme o caso, o usuário e a família e garantindo a articulação com outros serviços de saúde quando necessário, para a continuidade da assistência, né? Sempre que houver essa necessidade de envolver níveis mais complexos de atendimento, gente. Tá? Então, veja que o acolhimento é a base da qualidade do atendimento. Sem acolhimento, a gente não consegue qualidade, que é o que a gente busca, né, nesse nosso curso, qualidade de atendimento. Não é só ser bonzinho, né, ser solícito, né? Não é um favor, acolhimento não é favor, gente, tá? Ela faz parte do processo, ser educado, ser solícito, tá? Mas não é só isso. Não é uma recepção linda e maravilhosa como vocês viram nesse storytelling, né? Que é uma modalidade pedagógica de ensino, que é uma problematização, tá? Não é uma adequação da recepção, né? Com ordem de chamada, faz parte também. Não é uma ação pura de triagem, seja administrativa, seja clínica. Não é só isso, tá? Muito pelo contrário, acolhimento é tecnologia, né? Ela viabiliza direito de acesso, tá? Isso faz parte do SUS, a partir do controle social, gente. Não basta ter a estrutura, você tem que ter qualidade no processo de atendimento, né? Faz parte da estratégia para qualificar a assistência, que é isso que a gente está fazendo. Fomentar e ampliar relações humanas. Eu fui criado, Gláucia, numa geração em que os nossos grandes mestres nos diziam a seguinte prerrogativa do profissional médico: você não deve se envolver com pacientes. Tá? Você não deve ter qualquer tipo de relação além da relação médico-paciente. E hoje tudo muda, né? Com certeza. Tá? Porque sim, você, como profissional de saúde, você tem que se envolver com o paciente. Tem que se envolver com o seu problema, com a sua dificuldade de vir ao serviço de saúde, né? No caso aí da nossa paciente aí, né? Trabalha o dia inteiro, né? Trabalha das 8 da manhã às 6 da tarde. Como é que ela vai na unidade básica de saúde? E é interessante, né, Glaucia, que muitos municípios já estão ampliando seus horários de atendimento, né? Permitindo acessibilidade a essas pessoas que trabalham, né?
para que elas vão à unidade básica de saúde, à unidade ESF, e não necessariamente a uma UPA buscar assistência. Exato, que é o nosso objetivo. O nosso objetivo. Nós temos que valorizar esse atendimento que é feito no varejo, né? E perceber, assim, tudo que eu posso resolver para aquela usuária naquele momento. Então, até a organização da unidade pode prever que várias ações, né, sejam realizadas naquele momento de consulta, para que ela não tenha que vir um dia para fazer uma coisa, outro dia para fazer outra coisa, para que isso já esteja estabelecido. E é uma questão de gestão ali da organização. Não só para a gestante, para outros usuários também, né? Mas falando de gestante, como é importante ter essa sensibilidade. E a gente, na gestante, a gente tem uma vantagem, a gente já sabe o que precisa acontecer. Vai precisar ter exames de primeiro trimestre, por exemplo, a primeira consulta é mais longa, vão ter situações específicas que ela vai precisar ser acolhida. Então, se a gente preconizar um fluxo ali dentro que permita o acesso mais rápido, mais eficiente, né? E você falou a palavra certa, acesso. Isso é importante. Dar acessibilidade a essa pessoa ao serviço de saúde. E não apenas cumprir a tabela, né? Porque cumprir a tabela não é necessariamente acesso. Pode projetar, por favor, novamente? Isso. Então, faz parte das estratégias do SUS, o acolhimento, qualificar a assistência, fomentar e ampliar relações humanas, democráticas, solidárias entre profissional e paciente, reconhecidos como sujeitos e participantes ativos do processo de produção de saúde. Ou seja, sem profissional de saúde e sem o usuário, não existe, né, sistema de saúde. Exato. O acolhimento favorece a construção de relação de confiança e compromisso entre as equipes, os serviços e o cidadão e a cidadã que necessitam desse serviço. Ou seja, ele gera uma relação de credibilidade, principalmente naqueles que estão dependendo dos nossos serviços, tá? Ah, mas isso aí é um conceito de iniciativa privada? Muito pelo contrário, né, Gláucia? Este é um conceito hoje de trabalho. A gente tem que demonstrar e tem que ofertar todos os recursos necessários para que o usuário acredite no nosso serviço, né? Acolhimento significa também pensar em cogestão de processos de trabalho na perspectiva de clínica ampliada. Aí que vem toda a rede, né? Toda a oferta que a rede nos dá, né? Em todos os serviços que são ofertados, em toda a rede de apoio que é ofertada para que esse usuário, essa usuária, essa gestante, no caso, né, nosso curso, chegue ao ponto certo de atendimento. Deixa de ser um ato isolado, tá? Para ser também um dispositivo de acionamento de redes internas, externas e multiprofissionais. Gente, muitas vezes a gente vai ter que pegar o nosso celular, pegar o nosso grupo de WhatsApp e colocar lá, por favor, estou precisando priorizar o atendimento de uma diabética, tá? Que eu já insulinizei aqui na rede, mas eu preciso encaminhar rapidamente para o alto risco, para o acompanhamento obstétrico mais adequado. Porque no sistema vai demorar 2 meses para chegar. Imagine, Gláucia, uma diabética insulino-dependente levando 2 meses, né, para chegar num serviço que possa ser assistida por uma equipe de alto risco, né? Obstetra, endocrinologista quando disponível, mas principalmente, né, nas melhores condições de insulinização para essa gestante, tá? Então vejam que dificuldade que essa usuária, essa gestante, né, que depende do SUS vai ter, se a gente não trabalhar de uma forma solidária, de uma forma organizada, tudo que a gente faz na nossa vida privada, né, dentro das nossas redes sociais. E até aí a gente tem que trabalhar esse processo de acolhimento, né, quando a gente está tentando achar uma vaga o mais rápido possível para uma consulta especializada, tá? Então a gente tem que deixar, né, nesse processo, né, de acolhimento, tem que deixar de cada um trabalhando no seu quadradinho para que todos trabalhem no mesmo quadradão de forma muito alinhada, que as informações sejam feitas de uma forma muito adequada. E, obviamente, retornando a uma consulta, uma primeira consulta, seja médico, dentista, odontólogo,
ela não pode ser feita dessa maneira aqui. Ela tem que ser feita utilizando todas as prerrogativas semiológicas da melhor procedência, da melhor qualidade que eles aprenderam nas suas graduações. Sejam de enfermagem, sejam médicos, sejam de dentistas, sejam técnicos, né? Mas tem que seguir todo um processo semiológico adequado. Uma anamnese de primeira consulta muito bem feita com o exame físico geral e obstétrico, uma solicitação adequada e racional de exames complementares, já definindo uma referência hospitalar, né? E, quando necessário, por meio de regulação e análise de risco, encaminhar para compartilhamento da assistência, não para empurroterapia, tá? Os pontos mais adequados para o atendimento dessa gestante. E tudo começa, gente, não existe a identificação de um fator de risco de uma doença sem você fazer uma anamnese. Isso aqui é uma anamnese médica, mas cada profissional dentro da sua expertise, da sua profissão, tá? Identificação, queixa principal, história mórbida atual, pregressa familiar, hábitos de vida, antecedentes gineco-obstétricos, menstruais obstétricos, leucorreias, antecedentes mamários, últimos exames, né? Queixas referentes a outros aparelhos, né? E vejam que tamanho, que organização fica uma consulta de primeira avaliação de uma gestante. Toda organizada, em tópicos, né? Que todos vocês sabem como realizar isso aqui, né? Dentro de perguntas que abordem as situações mais prevalentes, mais prováveis de estarem acontecendo com essa gestante, né? Certo? Sabendo dos seus antecedentes reprodutivos menstruais obstétricos, né? Inclusive de antecedentes obstétricos muito ruins, tanto de pré-natal quanto de parto, né? Que possam ter levado, por exemplo, a uma prematuridade ou mesmo a um óbito fetal, né? Certo? E uma série de outras situações que podem complicar a gestação, né? Como situações pré-neoplásicas, seja de colo, seja de mama, né? Mas que às vezes a paciente está vivenciando uma gestação junto com uma doença crônica, né? Uma neoplasia intraepitelial cervical, uma lesão mamária, né? E a gente tem que saber encaminhar essa gestante para compartilhamento de atendimento para os profissionais mais qualificados, aí sim, né? Dentro da especialidade, né? Mas de forma compartilhada e alinhada com a atenção primária. Tá? Não está passando aqui? Leandro, por favor, pode passar. Então, é isso que a gente tem que trabalhar, né? Dentro de um processo de organização, né? Certo? Dentro de um processo de... Pode passar mais uma. Está voltando. Pode passar... Isso, pode passar mais uma, tá? Vejam que toda a parte de organização, de descrição do exame físico geral, dados vitais, antropométricos, exame físico segmentar, obstétrico e ginecológico, descritos, realizados e descritos adequadamente. Pode passar mais uma, por favor, tá? Certo? Então, vejam que todo esse processo... Acho que voltou, viu, Leandro? Tenta passar para frente, deixa eu tentar passar por aqui. Tá voltando. Agora tá passando. Isso, tá? E todos os exames que a gente pode solicitar dentro da capacidade da atenção primária. É isso aqui, gente. Tá? Talvez regionalmente entre um ou outro exame a mais. Futuramente deve entrar, né, Glaucio? O HTLV aí no hall de exames, tá? Certo? Mas é isso aqui o que a gente tem que pedir numa primeira consulta. Isso aqui não pode demorar para ser feito, né? Ele tem que ser feito na mesma semana, em 10 dias, 14 dias no máximo, tem que ter esses resultados em mãos. Estar, né? Sendo avaliado. E tem que estar sendo avaliado, e não esperar o paciente voltar. Paciente, gente, as gestantes às vezes têm muitos outros problemas que podem retardar a vinda dela para uma consulta para ver resultados dos exames. Mas se esses resultados estiverem em mãos de vocês, e vocês identificarem, por exemplo, sífilis positivo, toxoplasmose, IgG e IgM positivo, uma glicemia em jejum alterada, né? Uma infecção urinária, um hipotireoidismo, seja lá qual for o problema que vocês identificarem, gente, vocês têm que fazer a abordagem o mais rápido possível dessa gestante, senão você vai perder janelas de oportunidade para poder fazer o tratamento, tá? Certo? Então, e outro ponto, né? Certo? Além de uma semiologia clínica muito
muito bem estruturada, nós temos que estruturar também um prontuário clínico de altíssima qualidade, não é? Gente, não tem mais cabimento você escrever de qualquer jeito, tá? A qualidade do pré-natal, ele depende também de um alto nível de qualificação de informação que você coloca no prontuário e na caderneta, tá? Certo? Da utilização racional, adequada e no tempo certo de ferramentas como a estratificação de risco, tá? Isso é importante. Uma documentação clínica bem documentada, com as ferramentas bem utilizadas, elas podem salvar vidas das gestantes, dos fetos e dos recém-nascidos. Isso que a gente tem que entender, tá? Nós já estamos cansados, né, Gláucia, de fazer discussões aí com grupos de regionais, grupos de municípios, em que a gente não consegue informação na documentação, porque ninguém anotou nada, ou alguém anotou de uma forma totalmente ilegível, tá? Certo? Ou simplesmente omitiram informações que são relevantes para o desenvolvimento de um pré-natal de qualidade, que possa ser realizado com qualidade. É só uma lembrança, né? Não existe atendimento de qualidade sem registro. Sem registro médico. Não existe, eu atendi tão bem, só não registrei. E não precisa ser registro eletrônico, isso aí pode ser feito manuscritamente no prontuário, na caderneta. Sim. Caderneta é manuscrita, gente. Sim. Não tem caderneta eletrônica ainda, né? Tá? Ela é manuscrita, tá? Certo? E mesmo um documento manuscrito, ele tem que ser preenchido de uma forma organizada e legível. Eu sempre falo nas nossas atividades, né? Um número 1 não pode parecer um número 9. Já dá erro de cálculo. É muito importante. Isso é muito importante. Quer dizer, você vai errar a data provável do data provável do parto, por causa de um cálculo, por causa de um número mal anotado. Isso pode repercutir, inclusive, na determinação de uma interrupção da gestação, numa data errada, né? Tá? Então, tudo tem que ser muito bem anotado de forma legível, inteligível e com muita qualidade. Tá? E aí vem, gente, algumas ferramentas que o Estado desenvolveu com diretrizes da Rede Cegonha, e uma delas é a estratificação de risco. Tá? Numa rede poliárquica em que a base do atendimento é a atenção primária, tá? Nós temos também que saber identificar como atenção primária os fatores de risco e as situações que exigem que essa gestante seja acompanhada conjuntamente com a gente, de forma compartilhada, com níveis mais complexos de assistência, né? Certo? Quando eu falo em nível secundário, eu falo em níveis ambulatoriais de especialidades, com especialistas que possam dar um parecer um pouco diferenciado e melhorar muito a qualidade da assistência. Não que a atenção primária não possa ofertar isso, né? Mas a atenção primária, às vezes, não tem a expertise que tem um serviço altamente especializado, tá? E o segundo ponto é, nós temos que ofertar para essa gestante que tem um fator de risco, uma doença, um ponto de atendimento hospitalar que seja adequado para a urgência e emergência ou atendimento dessa gestante sempre que for necessário, inclusive no parto, para essa condição crônica que ela já apresenta, né? Então, às vezes, para atender uma cardiopata, não basta colocar lá no hospital do município que ela mora. Talvez a referência tenha que ser o hospital regional, a referência regional para uma gestante de alta complexidade, tá? Certo? E ela tem que saber qual é essa referência. Ela não pode ficar em dúvida, eu vou para o hospital A, ou para o hospital B, ou para o hospital C. Não, é para o hospital A. Porque o hospital A, que é a sua referência, além de ser um hospital compatível com a complexidade do seu caso, para você, ele é vaga zero. Exato. Tá? Então, neste ponto, a gente tem que entender todo esse processo de organização, né, inclusive baseado na estratificação de risco, ele depende, né, destes conceitos que a gente vai discutir agora, né, e esse primeiro conceito é a estratificação de risco. Tá? Eu não vou ler esse caso inteiro, né, como vocês estão numa videoaula assíncrona, vocês podem dar pauses, né, e ler depois, né? Aí vem a pergunta, né, baseado nestas informações aqui, tá? A gente identifica algum fator de risco nessa gestante?
baseado no que nós temos hoje de modelos de estratificação de risco regionalizados para o Paraná, tá? Quando a gente fala em risco, a gente está falando num perigo de alguma coisa, tá? Que não depende da gente estar ocorrendo, isto causar um insucesso em um determinado empreendimento. Isso é um conceito de dicionário de português, tá? Certo? Quando a gente fala, então, em risco, nós estamos falando de uma probabilidade. Quando nós falamos em fator de risco, é um fato indesejado que já está ocorrendo, tá? Que aumenta exponencialmente, tá? A probabilidade de algo dar errado, tá? O pré-natal, gente, na verdade, é uma busca incessante desses fatores de risco, tá? Certo? Então, é isso que a gente tem que entender. O pré-natal é um grande exercício de prevenção primária e principalmente secundária, onde tudo que a gente faz visa identificar precocemente um fator de risco ou uma doença inicial e fazer o controle para que ela não complique a gestação. Não é assim que a gente faz com diabetes? Não é assim que a gente faz com toxoplasmose, com sífilis, com outras doenças infecciosas? Com a hipertensão, né, quando já existente, ou quando diagnosticada agudamente, né, quando você precisa descartar uma situação, né, de uma evolução para um quadro mais grave, para uma HELP síndrome, no caso de uma pré-eclâmpsia, é isso aí que a gente está entendendo, né? Certo? Então, a estratificação de risco que não deve ser confundida com classificação de risco, elas não são a mesma coisa na nossa rede, tá? Ela deve ser utilizada a cada consulta, tá? Certo? Na primeira consulta, ela já vai estratificar que essa gestante ou tem um risco habitual, ou seja, não tem fatores de riscos relevantes, ou ela tem um fator de risco que estratifica como risco intermediário, ou ela tem alguma doença que a coloca numa estratificação de alto risco, tá? A classificação de risco é uma classificação de priorização. Quem trabalha em pronto-socorro, em maternidade também, né, sabe que ela é baseada no sistema Manchester de cores, onde vermelho é mais grave, laranja é muito grave, tá? Mas o vermelho é grave de atendimento imediato, laranja pode demorar até 15 minutos para atender, teoricamente, amarelo até 30 minutos e verde e azul, né, vai demorar para ser atendido, tá? Que talvez não seja o momento certo nem o local certo para atendimento, né? Certo? Mas isso aqui é geralmente feito em prontos atendimentos. Mas depois a gente vai mostrar que mesmo na APS, na Unidade Básica de Saúde, esta classificação ela pode nos ajudar em muito na priorização e encaminhamento de casos agudos muito graves. Tá? Por favor, passa a próxima, por favor, Leandro. Então, a estratificação de risco, gente, é hoje uma das grandes ferramentas, né, que orienta a organização da atenção da gestante nos seus diferentes níveis de assistência, primária, secundária e terciária. Só que, vamos entender, o nível de assistência primária, ele nunca se encerra, ele sempre vai se manter, tá? Certo? É uma análise técnica clínico-documental contínua durante todo o processo de assistência pré-natal e mesmo no puerpério, né? Que vai envolver informações sociodemográficas, epidemiológicas, comportamentais, clínicas, né? Avaliação dos antecedentes dessa gestante, pregressos familiares, né? Avaliações de antecedentes gestacionais, interpretação, né? Análise e interpretação de exames complementares, às vezes prévio à gestação, às vezes na gestação, sejam laboratoriais, sejam de imagem, né? E muitas vezes a estratificação ela estará na análise de curvas e gráficos que estão na caderneta de pré-natal, que em geral, gente, não são nem preenchidos, né? Tá? Curvas de IMC, que foram substituídas pelas curvas de ganho de peso, e curvas de altura uterina. Veja que tudo isso daí, preenchido corretamente, né? Ela pode nos dar uma série de informações, né? Aqui a gente tem que focar um pouco na caderneta de pré-natal, porque muitas destas informações estão contidas na caderneta de pré-natal, nestas páginas aqui, que são as páginas que indicam fatores de risco ou doenças pré-existentes, né? Informações sociodemográficas, está tudo aqui, ó.
né, do que a gente precisa. Por isso que a primeira consulta é importante você estar com a caderneta aberta, né, Glaucia? Com certeza. Tá? Porque isso aqui ajuda a direcionar as suas perguntas. E não adianta fazer aquela perguntona, né, geral, você tem alguma doença? Não. E faz o riscão aqui no não. Tem que perguntar doença por doença. É o que a Glaucia falou, a primeira consulta ela é mais demorada, porque a gente tem que explorar todas essas doenças e alguma mais que você se lembrar ainda, né? Tá? O processo não é perfeito, mas aqui estão, sem dúvida nenhuma, as situações clínicas, epidemiológicas e patológicas mais prevalentes que vão estar relacionadas à saúde da gestante. Veja que a gente dá muito valor também, né, ao antecedente gestacional pré-natal e aos antecedentes pré-natais relacionados ao parto e a complicações ocorridas durante o parto. Tá? Veja que muitas vezes a paciente não sabe que tem uma doença, mas sabe que a mãe tem uma doença que pode intervir, né? Pode influenciar nas nossas intervenções, ou que algum medicamento que ela está tomando, né? Apesar dela não saber o nome da doença, representa a doença que ela tem, no caso de um antiepiléptico, por exemplo, né? Uma carbamazepina, tá? Então, isso que a gente tem que entender. E que para facilitar a questão dos hábitos de vida e das dependências químicas, principalmente às drogas lícitas, que é o tabaco e o álcool, né? Com a ajuda da atenção primária, nós começamos a utilizar as escalas de Fagerstrom e Thiese para dependência ao tabaco e para dependência do álcool. Apenas situações de alta dependência, né? Como vocês podem ler aqui, né? Não vou entrar em detalhamento, é que serão encaminhadas para estratificação como risco intermediário. Tá? E que dados, né, da primeira consulta, dados de exame clínico e obstétrico, também podem influenciar na adequada estratificação de risco. Né? Quando aqui vocês já identificam um problema, uma hipertensão, né? Um peso, né, compatível com uma obesidade mórbida, né, uma IMC, né, de uma obesidade mórbida, tá? Ou, né, na ausculta cardíaca, uma arritmia cardíaca, né, facilmente identificável por qualquer profissional de saúde. Tá? Pode passar a próxima, Leandro, não estou conseguindo passar aqui. Isso. Então, ao final da primeira atividade, a gente tem que saber preencher, passar todas essas informações para a caderneta de pré-natal. Né? A partir daí, tá, a gente já tem, né, dentro do preenchimento adequado da caderneta, tá, que está o modelo antigo ainda, que eu vou transformar no modelo novo, a gente já tem, então, todos os subsídios para poder fazer, então, a estratificação de risco. É dado clínico, né? Cadê aqui? Dado clínico, dado laboratorial, né? Dado clínico passado para gráficos, né? Certo? Como a gente está vendo. E os dados laboratoriais. Né? Muitas vezes o problema da estratificação de risco não está na parte clínica, está num exame alterado. Né? Numa anemia muito importante, numa plaquetopenia, né? Numa alteração de TSH, tá? Numa alteração de toxoplasmose, tá? Num exame positivo para sífilis, para HIV, certo? Tá? Mas vejam que nem tudo aqui vai ser necessariamente alto risco ou risco intermediário. Hoje, por exemplo, sífilis, diagnóstico primário de uma sífilis, existe tratamento e acompanhamento da atenção primária. Um hipotireoidismo subclínico, não há nem dúvida, tem que ser acompanhado, inclusive prescrito pelos profissionais médicos, ou a levotiroxina na própria atenção primária à saúde. Tá? E a glicose alterada, né, sugerindo um DMG, um diabetes mellitus gestacional, exige da atenção primária um primeiro acompanhamento, que é traçar uma tabela de glicemia capilar, né? Onde glicosímetro e fita de glicosímetro tem que ser fornecido aí para a gestante, para que pelo menos por 2 semanas ela possa fazer 4 registros por dia, jejum e pós-prandial, café, almoço e janta, 1 ou 2 horas. Tá? Então vejam que existem várias questões que interferem na estratificação de risco. Tá? Certo? O que a gente pode dizer é que, né, na grande maioria das pacientes, todos esses exames estarão normais. Né? Só um reforço para a questão, né, da infecção urinária e da sífilis, tá? Que a gente já vai reforçar, mas aqui, né, todos os exames devidamente anotados também nas páginas de exames. Como eu falei, no caso
tá? No caso de... Pode passar a próxima, por favor? No caso da infecção urinária e da sífilis, a gente tem aí páginas específicas, né? Tamanha importância dessas duas doenças, né? Que elas representam aí para um pré-natal de qualidade, saber identificar e tratar no momento certo, né? Lembrar que infecção urinária, né, quando não devidamente manejada, pode conduzir a sepsis materna e fetal, né? E levar à morte de ambos, né? E a sífilis, a gente sabe muito bem, né? Todos vocês sabem hoje, é uma doença altamente prevalente, né? Todos falam numa epidemia de sífilis. Eu, particularmente, tenho uma opinião formada. A gente está diagnosticando mais, né, Glaucia? Tá? Por quê? Porque o teste rápido mudou, né? Muito do rumo desses diagnósticos. Tá? E ele é acessível a todo mundo. Tá? E da mesma maneira, né, os exames diagnósticos de sífilis melhoraram muito em sua acessibilidade. Saíram lá do nicho lá apenas do teste treponêmico do FTBS, do VDRL-FTBS, e hoje nós temos a quimiluminescência e outros exames como excelentes opções, né, que são ofertadas aí na rede também. Tá? Certo? Então, e não vamos esquecer das vacinas, né, gente? Tá? Lembrem-se, recentemente tivemos casos de óbitos por coqueluche em crianças recém-nascidas, tá? E qual foi a nossa surpresa? Essas gestantes não foram imunizadas, né? Com uma vacina hoje ofertada, cara, e ofertada para todas as gestantes, independente do seu vínculo, se é público ou privado, tá? Que é a vacina DTPA, tá? Tríplice bacteriana celular. Mas não é só isso, né? Aí temos a questão da Covid, temos a questão da influenza A, temos a questão da hepatite B, né? Ainda tão importantes no nosso meio aí que a gente tem que dar a devida atenção para as imunizações, tá? A estratificação de risco aqui no nosso estado, gente, ela é muito desenvolvida, tá? Vocês vão ler depois quem são essas gestantes, né? Do risco habitual, do risco intermediário, do alto risco, tá? Certo? É isso que a gente tem que entender, né? Que existem hoje critérios muito bem definidos. Claro que eles são mutáveis, né? Um critério de um critério de risco intermediário hoje pode não ser daqui a um mês ou daqui a 6 meses, dependendo das decisões políticas também que os nossos gestores vão tomar dentro das reuniões políticas que envolvem esses critérios, que são as CIBs, né? Certo? Então, hoje nós temos vários fatores que estão sendo rediscutidos aqui para a estratificação de risco, tá? Certo? Principalmente do intermediário, né? Tá? Tem muitos fatores aqui que talvez saiam do fator do critério de risco intermediário. Mas, como eu falei, ainda são discussões que estão ocorrendo a nível de gestão, tá? E esse aqui é um exercício que eu gosto de fazer quando a gente está em situação de aula, né? Então, vocês congelem, tentem identificar o fator de risco, tá? Certo? Aqui, no caso, não temos nenhum fator de risco, né? Nesta situação 2, né? Certo? Congelem, ó, o fator de risco é idade de 45 anos, então ela passa a ser risco intermediário, tá aqui a justificativa, né? Na situação 3, né? Congelem, tentem identificar o fator de risco, e aqui a gente vai colocar aqui um óbito fetal de 30 semanas, é um fator de risco, e está aqui a estratificação por risco intermediário. Ou seja, essa é uma gestante com histórico de óbito fetal, tem que ser avaliada por um obstetra também, né? Essa situação 4, fator de risco está aqui, hipertensão, né? Não um fator de risco, né? Uma doença que ela já tem, né? E que ela tem que ser devidamente seguida já desde o começo. Qualquer hipertensão é alto risco, né? Numa situação 5, tá? Olha aqui, ó, o número de abortos anteriores, né? Certo? Eu entendo, 1 aborto, 2 abortos já são critérios para qualquer gestante ficar nervosa, né? Certo? Então, o que a gente tem que entender é que 3 ou mais abortos é a situação que a gente tem que encaminhar urgentemente para alto risco, porque às vezes ela pode ser portadora de uma trombofilia ou de alguma doença familiar, né, muito comum, né, na sua família, especificamente na sua família, que mereça ser devidamente conduzida, às vezes, né, Gláucia, né, baseado no que a gente viu naquele simpósio lá de malformações, né, até por geneticista ligado ao alto risco, tá? E, às vezes, a situação, ela extrapola, né, tá, todas as outras que a gente tenha trabalhado, né? No caso aqui, eu não estou enxergando aqui, tá? Depois vocês leem isso aqui nas suas
revisões aí, tá? O exame gineco-obstétrico, ele é extremamente importante, exame geral e gineco-obstétrico, é extremamente importante também no processo de estratificação, né? Certo? E a gente tem que entender, né, que a gestação, ela é um momento de diferentes exames obstétricos, né? Desde o primeiro trimestre, quando você mal consegue examinar o feto, no segundo trimestre, quando você passa a palpar o feto e conseguir medir o útero, e no terceiro trimestre, quando você tem, além de tudo, é avaliar se o neném está bem, né? Certo? E se ele estiver bem, né, baseado, então, em todo esse processo de estratificação, é definir também o melhor ponto de atendimento hospitalar para essa gestante, né? Então, a estratificação de risco, gente, é um exercício contínuo que deve ser feito durante toda a gestação e é um exercício semiológico que todos vocês aprenderam nas suas graduações, tá? Certo? Não terminamos ainda porque existem outros aspectos como a questão odontológica que interfere diretamente, né, no processo de saúde da gestante e que vai ser abordado numa videoaula que a doutora Carolina, né, da saúde bucal, ela nos brinda, então, sobre o conteúdo importante aí para o processo de pré-natal odontológico, tá? Bem, concluindo, né, gente? Isso aqui chama-se Bicho de Sete Cabeças, né? De um autor muito famoso, tá? Certo? O que a gente tem que entender, né, que gestante não é bicho de sete cabeças. Talvez seja de 8. Tá? Mas gestante também é ser humano, é gente como a gente, né? E não é difícil seguir o pré-natal. Ao longo desse nosso convívio aí, por esses 10 a 12 encontros que a gente vai fazer, né, Glaucia? A gente vai ter condição de mostrar para vocês como é simples acompanhar uma gestante. Tá? Baseado em todos esses critérios aí que a gente trabalhou, tá? Então, gente, Glaucia, queria te convidar agora para fazer o encerramento dessa nossa primeira atividade, tá? Finalmente, depois de quase 2h30, né? A gente consegue encerrar, então, aqui essa nossa primeira atividade. Eu sei que ela foi demorada, foi cansativa, exaustivamente trabalhada em alguns aspectos, mas esse é a justificativa pela qual a gente se empenha tanto para que a rede dê certo. Né? E agora vocês entenderam os princípios nos quais estão apoiados todos esses conceitos que a gente explicou dentro da rede de assistência. Glaucia? Então, para quem estiver acompanhando aí nosso curso, vamos encaminhar muitos materiais que vocês vão poder ler e se aprofundar, né? Teremos links de aulas com especificidades sobre aquilo que nós vamos discutir todas essas semanas. A participação síncrona é muito útil, porque você vai poder participar fazendo perguntas, né? Nós vamos disponibilizar os links do YouTube para você estar participando nos horários que estão pré-definidos aí, o pessoal da sua região vai passar para você, e a partir disso a gente vai conversando. Vai ser um tempo muito bom, muito prático, né? Agora começamos o pré-natal agora nessa aula, mas a próxima aula com certeza já vamos estar discutindo aspectos bem práticos do atendimento, é bem interessante, então não perca, participe com a gente e seja bem-vindo, né? Seja bem-vinda, que seja um tempo muito bom, e o nosso objetivo aqui é qualificar a assistência e dar o melhor cuidado para gestantes e bebês aí da sua região. Então, até breve e até a próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.